em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, alcança, Pai, cada um dos ouvintes da tua palavra e manifesta o teu poder, ó Pai, aqui neste lugar e em todos os lugares onde esta palavra chegar. Que ela seja, Senhor, como a palavra que o Senhor proferiu lá no Monte Sinai, que quando o Senhor falava, o monte fumegava e o monte tremia, ó Deus. Que os ouvintes da tua palavra recebam, ó Pai, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é apenas uma palavra. Vocês vejam que o texto que nós lemos ele é muito forte, e nós vamos chegar nele daqui a pouco. Mas como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês o versículo clássico da fé, que é Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, às vezes parece que existe uma multidão buscando a Deus, mas não é. Mesmo em meio às multidões, mesmo em meio a milhares de pessoas, aqueles que têm fé, eu digo a vocês que não são muitos. Porque veja, a fé, ela fala do invisível. A fé, ela fala do futuro. A fé, ela fala de algo que eu não posso ouvir, que eu não posso tocar, que eu não posso enxergar, que eu não posso sentir. E quando você fala da fé em Deus, você está falando de algo que muitas pessoas não têm. É comum você observar o seguinte: às vezes uma pessoa que está enferma, ela diz assim: olha, se eu for no médico tal, ele vai resolver o meu problema. Ou ela diz assim: olha, se eu for naquele lugar, aquele lugar vai resolver o meu problema. Ah, mas se eu fizer tal coisa, aquilo que eu fizer vai resolver o meu problema. A tendência das pessoas é acreditar no outro ser humano. A tendência das pessoas é acreditar em objetos. A tendência da pessoa é acreditar em coisas que ela pode ver, que ela pode tocar, que ela pode sentir. E quando às vezes as pessoas estão diante
deixando ele fazer uma birrinha, deixando ele ficar irado, irada, deixando aquela pessoa falar. Aquela pessoa está lá reclamando, está lá falando. Agora preste atenção, Deus, ele vai começar a agir quando você começar a confiar que ele é poderoso para fazer. No Antigo Testamento, quando você falava de fé, você falava de confiança. Confiança. Porque você não deixa, por exemplo, quando você vai viajar, qualquer pessoa dentro da sua casa. Sabe quando às vezes alguém vai fazer um serviço na sua casa, vai montar um móvel ou alguma coisa, você tem que ter alguém lá para olhar. Quantas vezes nós ouvimos de histórias de pessoas, e eu ouvi uma história essa semana, que estiveram em um determinado lugar e carregaram tudo. Eu ouvi de um pastor essa semana que ele disse que foi um pessoal realizar um serviço na igreja, de fora, uma empresa. Aí eles pararam o caminhão, fizeram o serviço. Só que quando eles foram sair, eles pegaram alguns instrumentos da igreja, colocaram no caminhão e levaram embora. E as pessoas da rua, os vizinhos que viram, achavam que estava levando para algum lugar ou para outra igreja, mas na verdade eles estavam furtando a igreja. Aqui na nossa igreja, aqui mesmo, nós já tivemos vários pequenos furtos. Por exemplo, nós tínhamos uma primeira escada de alumínio aqui na igreja e levaram embora a escada. Nós tínhamos aqui panelas, nós tínhamos botija de gás, de tudo um pouquinho, alguém já levou. As nossas toalhas da mesa. Sempre você vai ter no meio do ser humano alguém que vê uma coisa, às vezes está em cima da cômoda, às vezes está em cima de um armário, e aquela pessoa pega, vê a oportunidade e leva. Então, quando você tem alguém estranho, você não confia, você fica ali vigiando e observando. Agora, quando é alguém da sua confiança, você entrega a chave da sua casa na mão daquela pessoa, porque você sabe que nada vai sumir, e quando você voltar, tudo vai estar no lugar, porque aquela é uma pessoa de confiança. Irmãos, nós devemos confiar em Deus. Talvez você já sofreu alguma decepção, como eu, como todos, em relação a outras pessoas, a promessas que não foram cumpridas, a palavras que a pessoa te deu e não fez, e às vezes a tendência é você se tornar uma pessoa desconfiada. Irmãos, nós temos muitas pessoas desconfiadas, nós temos muitas pessoas que a gente fala que estão com o pé atrás, aquelas pessoas que quando elas vão orar, elas já ficam com aquela sensação: ah, será que Deus vai fazer? Ah, eu não sei se Deus me ouve, eu não sei se o que eu estou falando, não sei se está certo. Talvez você está aqui hoje e você está desconfiado, e você não está com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, por causa das decepções, por causa das dificuldades. Porém, hoje eu te convido a deixar a desconfiança de lado, porque Deus não vai tomar nada de você, Deus não vai pegar nada de você, Deus não vai tirar nada de você, muito pelo contrário, a bênção do Senhor não acrescenta dores, é o que a palavra de Deus diz. Então a bênção do Senhor vem para acrescentar a bênção mesmo, a vitória, o resultado, mas eu preciso confiar, eu preciso ter certeza dentro de mim: Deus está me ouvindo, Deus está comigo, Deus está do meu lado. E qual que é o fundamento dessa fé? Aqui mesmo em Hebreus 11, só que no versículo 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora lá no versículo 3, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as,
você continua tendo fé em Deus. Porque todos esses homens e mulheres que serviram a Deus, que estão aqui na palavra de Deus, eles morreram na fé, eles morreram crendo, eles morreram na esperança de algo maior que está para acontecer. E o que é esse algo maior? É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, quando eu falo de fé, eu não falo de fé no que o pastor está falando, eu não falo de fé no que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, mas eu falo na fé da palavra de Deus, naquilo que Deus está falando. A pergunta é: eu creio no que está escrito na palavra de Deus? Eu creio no que a palavra de Deus está falando? Eu confio nessa palavra? Irmão, se você confiar na palavra de Deus, irmã, se você confiar na palavra de Deus, vai ser como a canção que nós cantamos hoje: você não será a palavra. Porque a sua confiança não está no resultado, mas está em Deus que pode fazer. Irmão, se por acaso não aconteceu ainda aquilo que você está buscando, isso não é motivo de você parar, isso não é motivo de você desistir, isso não é motivo de você voltar atrás, muito pelo contrário, é motivo de você renovar sua força. Se não aconteceu ainda, é porque Deus vai fazer infinitamente mais. Se não aconteceu ainda, é porque Deus vai abrir as portas. Se não aconteceu ainda, é porque o Senhor está projetando algo melhor para a minha vida, algo melhor para a minha família, algo melhor para o que eu estou clamando a Ele. Irmãos, hoje nós temos a seguinte opção: ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos ficar desconfiados. Eu estou chamando você para o lado da confiança. Eu estou dizendo para você confiar. Eu estou dizendo para você colocar tudo diante de Deus. Aqui o Senhor Jesus, Ele nos dá um grande conselho no Evangelho de Marcos. Veja o que o Senhor, Ele vai nos dizer aqui no Evangelho de Marcos. Marcos, Ele vai nos dizer assim, olha, no capítulo 11, e no versículo 22: e Jesus respondeu, disse-lhes: tende fé em Deus. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, irmã. Não deixe de confiar em Deus. Não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de colocar a sua esperança em Deus. Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas acham que a resposta não vai chegar? Quantas pessoas acham que Deus não está ouvindo? Quantas pessoas acham que Deus se esqueceu delas? Quantas pessoas vão fazer outras coisas, se afastam do caminho do Senhor, vão para outros lugares, porque perderam a confiança, porque perderam a esperança? Mas a palavra é: tende fé em Deus. A outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que Deus sabe tudo que nós estamos passando. E como é que Deus sabe? Quando você confia nele, você conta as coisas para ele, você busca ele. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só tem coragem de entrar no quarto e fechar a porta, ou ir para o quintal, ou ir para um lugar isolado e falar: Pai Todo-Poderoso. Quem acredita que Deus existe? Quem não acredita que Deus existe, ele vai falar assim, pedir para alguém. Ele vai, como eu falei com vocês no início, ele vai procurar uma outra pessoa, ele vai procurar um objeto, ele vai procurar algo que ele pode tocar e que ele pode sentir. Mas aquele que crê que Deus existe, ele ora no seu secreto, no seu oculto, e Deus sabe tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos para Deus. Mas por que Ele nos manda pedir? Por que Ele nos manda orar? Porque Ele quer a prova da nossa fé. Ele quer a prova da nossa confiança. Ele quer que você se desprenda da incredulidade. Ele quer que você se desprenda daquele momento em que você desconfiou. Irmãos, Deus fala conosco à medida que nós falamos com Ele. Deus opera na nossa vida à medida que nós o procuramos, à medida que nós estamos diante dEle, à medida que nós falamos com Ele. Irmãos, é muito bom ter alguém que ore por nós. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, tem uma pessoa ou duas ou mais que ora por você. Tem gente orando por nós. Agora a questão é o quanto eu estou orando, o quanto você está falando com Deus, o quanto você confia em Deus, ao ponto de chegar para Ele e falar: Senhor, está aqui diante das tuas mãos, toma esta causa, Pai, e começa a operar e começa a agir. E quando você sai daquele secreto, quando você sai daquele momento, você sai firme, você sai convicto. Deus está operando, Deus está agindo. Essa convicção é sua. Aí você vai ouvir alguém falar para você: Deus não vai fazer. Aí você vai ouvir outra pessoa falar para você: não, Deus não vai agir. Aí você vai ouvir outra pessoa dizendo: abandona a sua fé, deixa de fazer isso, volta para a sua vida antiga. Mas você vai ter uma certeza tão grande dentro de você, que você vai dizer para todas as pessoas: Deus está agindo, e na hora certa Ele vai trazer o resultado. Porque é uma fé que você tem, é porque você tem essa confiança em Deus. Você faz a sua oração, você coloca diante de Deus os problemas e as dificuldades. Quando você orar, você tem que ter uma coisa em mente, e isso você nunca pode esquecer. Eu repito sempre, justamente para não cair no esquecimento. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra espírito, ela significa sopro, vento. É um conceito metafísico, não é algo que você consegue discernir. Você não tem como pegar Deus e traduzir Deus para uma coluna como essa. Você não tem como pegar Deus e traduzir Deus para um ser humano como nós, porque Deus é infinito, Ele não tem começo e Ele não tem fim. Deus não cabe na nossa lógica, Deus não cabe no nosso raciocínio. Então, quando você pensa em Deus, você não tem que pensar numa pessoa específica, você não tem que pensar num objeto específico, mas você tem que pensar na imensidão da criação e entender que este Deus, Ele está em todos os lugares, Ele está na sua célula, Ele está nas moléculas que estão ao nosso redor, Ele está agindo em todos os lugares. É isso que você tem que pensar, porque se você reduzir Deus à operação do ser humano, você não vai seguir em frente. Porque se você se decepcionar com alguém, você para de crer em Deus. Se você não vê acontecer alguma coisa, você para de crer em Deus. Porque para muitas pessoas, Deus
Deus está na água, Deus está no universo todo. É assim que nós servimos a Deus. Será que você hoje consegue se desprender da sua visão, da sua audição, do seu paladar, do seu tato, e você consegue se apegar no invisível e se lançar no Deus que é Espírito, que você não vê, que você não pode tocar, que você não pode alcançar, mas que você crê na existência dele, que você crê na ação dele, que você crê que ele recompensa aqueles que o buscam, como nós lemos hoje. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para aquilo que é espiritual, que não é físico, que não é carnal, que não é material. Nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos entender que Deus está em todos os lugares. Deus está em tudo. Eu posso buscá-lo a qualquer momento, eu posso estar diante dele a qualquer momento, mas como eu venho dizendo para vocês todos esses anos, a maior dificuldade que eu encontro como pastor é encontrar pessoas que creem no Deus invisível, que creem no Deus todo-poderoso, que creem no Deus que não está limitado, mas que creem no Deus ilimitado, que crê que ele está em todos os lugares. Irmão, hoje nós temos a oportunidade de crer em Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ter fé nesse Deus. Hoje nós temos a oportunidade de buscar este Deus, mas nós precisamos acreditar que ele não está limitado. Veja, eu estou usando o microfone sem fio. Como que o som está saindo nas caixas? São as ondas sonoras que estão indo. Mas o que faz este som chegar no receptor e na mesa de som? Você não está vendo fio aqui, não tem fio. Quando você utiliza a sua internet aí, o Wi-Fi do seu celular, você está num monte de lugar sem fio, sem nada, você está acessando a internet. O que faz esse som chegar até as caixas? Nós temos aqui frequências. Então existe uma frequência de rádio que está ali no receptor e faz esse som chegar. Ela é invisível, mas ninguém pode negar que ela existe, porque você está ouvindo. Ah, mas o microfone é sem fio. Mas como você está ouvindo, você sabe que ele está transmitindo. Você sabe o que você ouve. Agora, crer em Deus é muito mais do que você acreditar nas ondas de rádio. É muito mais do que você acreditar no Wi-Fi. É muito mais do que você acreditar nas transmissões que são feitas através da rede mundial, da internet. É muito mais. Por quê? Porque você não consegue ver nada, você não consegue ouvir nada, você não consegue sentir nada. Mas você tem que crer para além do sentimento, para além das ondas de rádio, para além da sua visão, para além da sua audição. Você diz: eu creio que tu és o Todo-Poderoso e que o Senhor está vivo e que o Senhor reina e que o Senhor está me ouvindo. Eu estou chamando você para você dar um salto diante de Deus. Eu estou chamando você para você dar um salto na eternidade, para você confiar no Deus que te formou, num Deus que te criou, num Deus que te trouxe até aqui. Mas para isso você precisa acreditar, você precisa confiar. Aqui, irmãos, não está muito difícil. Basta você entender a obra de Deus na sua vida. E como é que essa obra foi feita? Vou mostrar aqui para vocês, voltando em Hebreus, só que no capítulo 12 e no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gosto que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele colocou essa fé dentro de você. Se você não tem fé, é porque Jesus não colocou. Mas se você acredita em Deus, foi Jesus, porque ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. Então a nossa fé, ela não veio de nós. A nossa fé, nós recebemos ela do próprio Jesus. Ele é o autor
fala diretamente. Vamos voltar lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 2. Veja bem no versículo 23, na verdade. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, a questão aqui é: você pode crer? Esse é o caso. O grande problema que nós encontramos é porque na televisão os televangelistas dizem: se você não tiver fé, eu tenho fé para você. Mas isso não existe na Bíblia. Não existe, não tem como eu ter fé por você. É você que tem que ter fé. É você que tem que acreditar. Sou eu que tenho que acreditar. Esta fé, esse autor da fé, ele precisa plantar esta fé em mim. Então hoje, a primeira oração que eu faço é: Pai, planta a fé do Cristo em cada um dos ouvintes da tua palavra. Porque a fé vem assim, pregando Jesus, falando de Jesus. A fé, ela vem. E aqui é o resultado que ela produz. Tudo é possível se você puder crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Mas como eu expliquei, não é a fé do microfone sem fio, é a fé no Deus Criador de todas as coisas. E aqui eu quero mostrar para vocês também em Lucas 18:8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe o que está acontecendo? O que eu falei com vocês anteriormente. As pessoas estão deixando de crer em Deus. As pessoas estão deixando de crer que a fé vem de Jesus, que a fé vem do Senhor para nós. E as pessoas estão crendo em seres humanos, as pessoas estão crendo em objetos e estão desprezando o Criador, estão desprezando o sacrifício de Cristo na cruz, estão desprezando a obra do Senhor por nós. Irmãos, existe uma fé falsa reinando nas mídias sociais, existe uma fé falsa reinando nos canais de transmissão de TV aberta e TV fechada. Existe uma fé falsa lá fora, mas existe uma fé verdadeira circulando pela internet, circulando pelos meios de comunicação, nas portas que estão abertas, que é a fé do Senhor Jesus Cristo, que é o autor dela. Eu estou chamando você para a fé verdadeira. Eu estou chamando você para a fé em Deus, não a fé no homem, não a fé na placa da igreja, não a fé naquela pessoa que disse que vai acontecer, mas na fé na palavra de Deus que disse que vai acontecer, porque está escrito nela. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus é para crer na sua palavra. Irmãos, este homem, no texto principal, o centurião, era como se fosse um tenente hoje da polícia militar, ou do exército, ou da marinha, da aeronáutica. Um tenente, uma pessoa ligada ao serviço militar. Ele era um centurião romano, ele tinha uma guarnição com ele tinha homens com ele que serviam a ele tinha um posto onde ele tomava conta, tinha muita gente com autoridade, e dentre essas pessoas ele tinha um servo, uma pessoa que trabalhava para ele diretamente, e ele estava com um problema grave. A Bíblia diz aqui que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Veja a situação daquele servo: paralítico e violentamente atormentado. Uma situação que não tinha como se resolver do ponto de vista humano. Até onde aquele homem pôde ajudar o seu servo, ele ajudou. Mas chegou um momento que não teve jeito. Todos nós já passamos por situações assim, onde o remédio não faz efeito, onde o tratamento não surte resultado, onde as pessoas ao redor não conseguem nos ajudar, porque a dor é tamanha, a dificuldade é tamanha, o peso é tamanho, tudo vem sobre nós, e nós dizemos assim: isso é impossível de ser resolvido humanamente falando. E esse homem,
diante do impossível, diante da situação difícil, olha o que a palavra de Deus diz: ele foi até o Senhor Jesus. Ele foi buscar o Senhor Jesus. Ele chegou junto de Jesus e ele pediu para Jesus que Jesus curasse o seu servo. Aí Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Que notícia boa! Jesus disse: eu vou com você na sua casa, eu vou lá. Agora preste atenção no que é a fé em Deus. Este homem é o exemplo de fé que nós precisamos compreender hoje. Preste atenção no que esse homem fez. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu quero uma palavra que saia da tua boca, Jesus, e ele vai ficar curado lá onde ele está. Oh, irmãos, se o centurião tivesse a fé no homem, ele ia falar: Jesus, vamos comigo então, vamos lá. Porque Jesus falou: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Porque aquele homem confiava que Jesus, falando ali onde ele estava, a palavra de Jesus ia viajar pelo ar, ia passar pelo tempo, ia chegar lá no seu criado e ia promover a libertação total e a cura total da paralisia. Só a palavra, só a palavra. E quando, meus irmãos, nós estivermos atrás da fumaça, da luz, e quando nós estivermos atrás do show, do espetáculo, e quando nós estivermos atrás de ver os milagres, de estar perto de onde está acontecendo, de gente esgoelando, gritando, passando mal, e quando nós tivermos esta fé, nós vamos continuar com uma fé diferente daquela que agrada a Deus. Mas quando nós entendemos o seguinte: eu não preciso ver milagre, eu não preciso tocar em pessoas que receberam milagres, eu só preciso crer que Deus opera milagres, que Deus, a palavra de Deus ainda é a mesma. Eu só tenho que crer na palavra, eu não tenho que crer no pregador, eu não tenho que crer no cantor, eu não tenho que crer em pessoas, eu tenho que crer na palavra que sai da boca de Deus. Então, se a palavra de Deus é suficiente para você, se prepare, porque o impossível vai acontecer. Se a palavra de Deus não for suficiente para você, não vai acontecer nada. Porque aquele homem, ele não queria a presença física de Jesus, porque ele sabia que ele não era digno da presença de Jesus. Mas ele disse apenas uma palavra, pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Esse tipo de gente agrada a Jesus. Esse tipo de gente deixou Jesus feliz, que ele falou: vai vir muita gente sentar aqui, ó, na mesa de Abraão. Olha que fé que esse homem tem. Esse homem realmente tem fé em Deus, ele crê em Deus, ele confia em Deus, ele está querendo só a minha palavra. E foi o que Deus fez durante todo o Velho Testamento, e fez o Novo Testamento, e está fazendo hoje. Ele está transmitindo a sua palavra. É a palavra de Deus que opera, não é o pregador, não é a pessoa Deus, é a palavra de Deus que opera. Será que é possível você crer que os mundos, no plural, todos os planetas, todas as estrelas foram criados pela palavra de Deus? Porque é pela fé que nós acreditamos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Sem esta fé, como é que nós vamos crer que Deus vai operar um milagre? Como é que nós vamos crer que Deus vai abrir a porta do emprego? Como é que nós vamos crer que Deus vai fazer alguma coisa se nós não conseguimos acreditar que Deus fez todas as coisas? Que não existem impossíveis para Deus, porque para Deus
Jesus, ele disse ao centurião: vai, como creste te seja feito. Se você crê muito, você vai sair daqui com muito. Se você crê pouco, você vai sair daqui com pouco. Se você confia na palavra de Deus, a palavra de Deus vai operar. Se você não confia na palavra de Deus, vai acontecer zero operação de Deus. Vai acontecer muito esforço humano, porque eu vejo por aí muita gente esforçada. As pessoas fazem força para poder ver as coisas acontecer, ficam gritando, escolhendo, faz um monte de coisa. Mas isso daí, irmão, é um espetáculo. Não é o poder de Deus. O poder de Deus é quando Deus disse: haja luz, e acendeu tudo. Quando Deus falou: haja separação das águas de cima e das águas de baixo, e abriu, e apareceu a porção seca. Na hora surgiu, abriu tudo. A palavra de Deus. Os mundos foram criados. Quando Deus falou: haja luz, o sol foi criado, a lua foi criada, as estrelas foram criadas. Deus falou: haja, e aconteceu. Eu creio nesta palavra, eu creio neste poder de Deus. Quando Jesus, ele fala para o vento: se cale, e o vento para de soprar. Eu creio nisso, nesta palavra que sai da boca de Deus, e que opera na natureza, e que opera neste corpo, e que opera aqui, ó, nesses elementos tirados da terra. Deus, ele tem poder de operar em todos os lugares. Mas o poder não está no elemento, não está na molécula, não está no próton, não está no neutro, mas o poder está na palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, se você conseguir chegar nesse nível de fé, nesse nível de confiança em Deus, aí você vai ter o que o centurião teve: como creste te seja feito. Primeiro, Jesus elogiou na frente dele a fé dele e falou: olha aí, ó, esse é o exemplo. Nem mesmo em Israel, que tem a palavra de Deus, eu vi uma fé desse tamanho, mas está aqui, ó, diante de vocês, alguém que crê no impossível, alguém que crê no poder da palavra de Deus. Irmãos, a fé é crer no que a palavra de Deus diz. Isso é a fé. E hoje você tem essa fé em você, porque você tem Jesus na sua vida. Ele criou esta fé dentro de você. E como que você coloca esta fé em prática? Orando, falando com Ele, colocando diante dele. Você não precisa de mim, não. Você vai fazer a sua oração, e Deus vai responder a oração que você vai fazer, o pedido que você vai fazer, aquilo que você vai buscar, porque você tem livre acesso a Deus. Coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,